Quem aqui está acompanhando a série Ao Resgate desde o início? Se você não está, depois dessa mensagem eu quero muito te convidar a ir lá no YouTube e acompanhar essa série desde o começo. Essa série tem como principal objetivo te encorajar a viver uma vida que vale a pena, uma vida de alguém que se dispôs a ser um pregador do Evangelho. Eu fiquei essa semana meditando em uma questão que nós levantamos na última mensagem. Nós levantamos uma questão de que nós deveríamos revisitar o dia da nossa conversão e deveríamos ressignificar, lembrando o que o Senhor fez por nós, entendendo o que é o Evangelho de Cristo, que estávamos todos destinados ao inferno e Jesus nos salvou. E eu falei algo a respeito de nós entendemos a gravidade dos nossos pecados, porque nós acabamos de forma equivocada, olhando para algumas pessoas e pensando, essa pessoa é boazinha, essa pessoa é legal, Deus não iria condená-la. A grande verdade é que todos nós já estamos condenados, quando nascemos e vamos crescendo e vamos tomando a consciência, e quando tomamos consciência, nós já começamos a ser responsabilizados pelo pecado que está em nós, e Jesus vem, nos ama e Ele nos salva da condenação natural por termos recebido o legado e a culpa de Adão. E aí eu comecei a meditar que o arrependimento, ele é como uma cebola, ele tem camadas. Ou seja, à medida que você vai tendo mais revelação da palavra, mais entendimento da palavra, você vai experimentando novas fases de arrependimento. Então é normal que você tenha tentado lembrar do dia da sua conversão e pensado, eu não tive uma grande experiência de pensar, eu sou um pecador miserável e eu preciso de Jesus. É claro que naquele momento você não viveu talvez algo tão profundo assim, porque você não tinha um conhecimento mais profundo da santidade do Senhor. Mas esse crescimento é progressivo, à medida que você conhece o Senhor, à medida que você conhece as palavras do Senhor, você vai experimentando novas fases de arrependimento. Mas uma coisa é verdade, por mais que você não tenha tido uma experiência profunda de entender o quão você era pecador, o seu envolvimento com o Senhor e com as palavras do Senhor precisam trazer a você essa consciência. Por isso que a relação com o Senhor com o tempo vai ficando mais profunda, porque quando você conhece a santidade do Senhor, quando você conhece as verdades da palavra, você começa a entender do que foi que o Senhor te salvou. Mas por mais que você não tenha tido uma experiência profunda de arrependimento, quando Jesus entrou, Ele trouxe algo novo para a sua vida. Eu comecei a lembrar do meu processo de conversão, e eu lembrei que naquele momento eu tive uma sensação de que eu estava perdido e eu precisava de Jesus. Mas mais do que isso, quando Jesus entrou na minha vida, Ele trouxe significado. Porque assim como Salomão, em Eclesiastes 1, ele começa o texto dizendo, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão teve uma experiência de reflexão, de chegar à conclusão de que a vida não faz sentido. Ele diz, é como correr atrás do vento, você nasce, você vive e você morre. E aí você lembra que outras pessoas antes de você já fizeram coisas que você acha que é novidade hoje. E ele vai dizer, não existe nada novo debaixo do céu. A conclusão de Salomão é que a vida é um grande vazio. E quando nós conhecemos Jesus, Ele preenche esse vazio e traz sentido para a nossa vida. Porque a salvação não é só uma salvação daquilo que é ruim. Como se, eu preciso ser salvo só para não ir para o inferno. A salvação não é só a libertação do mal. É passar a experimentar o bom. É poder experimentar a presença de Deus em nossas vidas, trazendo para nós significado, trazendo para a gente propósito e fazendo a gente entender que a vida não vai até o dia da morte. O que muda a vida de um cristão nascido de novo é que ele sabe que a morte não é o fim. Ele sabe que a morte é simplesmente um processo que nós saímos do temporal e somos inseridos no eterno, onde não tem começo, não tem meio, não tem fim. E a forma que nós vivemos vai determinar como passaremos a nossa eternidade. Nós não somos salvos por obra, somos salvos pela graça mediante a fé. O que Jesus fez por nós determina
onde passaremos a eternidade. O que fazemos depois de salvo determina como passaremos a eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer que as nossas obras serão queimadas no fogo, serão provadas no fogo, e algumas das nossas obras vão se dissipar como não valendo nada. E ele vai dizer que alguns entram na eternidade como salpicados pelo fogo. Quer dizer isso? Entram desprovidos de obra e não terão galardão. Jesus nos encoraja a ter uma ambição celestial. O que é uma ambição celestial? Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis para vós outros tesouro no céu. Olha Jesus dizendo: ei, você não precisa ter uma ambição aqui, porque ela é passageira. Tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. O apóstolo Paulo vai dizer: diga aos ricos que eles não coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas, ou seja, porque hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. Jesus está dizendo: põe a tua mente, põe a tua vida para trabalhar por um tesouro que é eterno. Ou seja, Jesus está nos encorajando a viver uma vida intencional, como quem está acumulando algo em algum lugar, mas não é aqui, é na eternidade. Amém, queridos? Quando você entende isso, você entende que a salvação não foi só um projeto de te tirar de uma rota ruim, foi também um projeto de te colocar numa rota excelente, amém? De poder fazer parte de uma comunidade, ter pessoas do seu lado, poder amadurecer, crescer, ver a sua mente ser transformada. E vocês sabem que eu tenho cada dia se tornado mais saudoso, né? Falando hinos aí, esses dias acabou um culto, o primeiro culto acabou, o irmão falou para mim assim: pastor, coloca hino da harpa para cantar todo o culto agora. Eu falei: irmão, o povo não sabe cantar ainda não, tem um processo. Mas eu quero recitar para você mais um hino da harpa hoje. Olha aqui, meu filho perguntou: pai, é uma poesia? É uma poesia. O nome da canção é Ó Porque Jesus Me Ama. Deixa eu ler para você. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Ó porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Ó porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Ó porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Ó porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Vamos dar uma salva de palmas para isso? Glória a Deus. Meu filho me vendo ler isso, meu filho falou: pai, isso é uma poesia? Eu falei: sim, filho, isso é uma poesia cantada. Quando eu decidi ler isso, eu falei: essa canção, ela explica parte daquilo que estamos ensinando. Conta a história de alguém que dizia: eu estava perdido, eu não estava procurando pela salvação. Eu nem queria o perdão e nem buscava pela salvação eterna. Mas Ele me amou. E por que Ele me ama? Eu não sei. Eu não sei porque Ele me ama. Mas Ele me ama e deseja também te salvar. Ou seja, a mensagem que me alcançou, ela transpassa a minha própria vida e ela quer alcançar as pessoas que estão ao meu redor. E a pergunta dessa última mensagem da série é: como eu evangelizo? Eu quero ler com você, vamos aprender com o melhor de todos, vamos aprender com o próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 4. Você que tem aí a sua Bíblia, seja ela de papel, no aplicativo, você pode acompanhar ou se não pode acompanhar com a gente. Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dei-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos o adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém, queridos? Que texto lindo. Quero que você imagine essa situação. Jesus chega numa cidade de Samaria, e os discípulos vão no mercado comprar coisas para comer, e Jesus fica ali, e ele começa a conversar com essa mulher. Nós não nos espantamos tanto em ver um homem conversando com a mulher, porque nós analisamos as coisas baseadas na cultura que nós estamos inseridos. Mas naquela cultura, um homem se dirigir a uma mulher para um diálogo já era algo incomum. E ali tinha um agravante, porque aquela mulher era uma samaritana. E o que tem a ver? Por que era tão agravante o fato dela ser samaritana? Lá atrás, quando Salomão morre, o filho dele faz uma manobra política equivocada. E o reino de Israel se divide em 2 reinos. E passamos a ter agora o reino do sul, que é conhecido como Judá, com capital em Jerusalém. E temos também agora o reino norte, que agora a capital é em Samaria. E esse reino é chamado de Israel. E o reino do sul é chamado de Judá. E ali nós temos agora 2 nações. E elas começam a viver por um bom tempo como irmãs, mas afastados e sendo governadas de forma diferente. Quando o limite de pecado do reino do norte chega ao ápice, e Deus permite que o reino norte seja levado para o cativeiro, eles são dominados pelos assírios, e o domínio assírio é diferente do domínio babilônico. O domínio assírio ele envia para Israel pessoas de todos os lugares, gentios de todas as partes, e aqueles israelitas começam a se misturar, e eles se tornam uma raça híbrida, um povo híbrido. Eles se tornam um povo que não é nem israelita, também não é gentil. Eles são uma mistura de um monte de coisa, um monte de religião, um monte de entendimento. E o pessoal do sul, que é levado como cativo para a Babilônia, eles se mantêm mais fiéis àquilo que o Senhor tinha ordenado, e eles não se misturam. Então quando eles voltam, eles começam a olhar para os irmãos dele do norte como um povo de segunda categoria. Havia uma discriminação com o povo do reino norte, que tinha como sua capital Samaria. E quando Jesus vem, essa divisão está muito agravada. E eles não se consideram mais irmãos, eles não se consideram mais o mesmo povo, e além de não se considerar o mesmo povo, havia um certo tipo de preconceito, porque eles abandonaram aquilo que era as ordens do Senhor. Todas as seitas judaicas se concentravam no reino sul. Os fariseus, os jebuseus, os fariseus, os saduceus, todos eles se concentravam no reino sul, olhando e pregando contra as práticas do reino norte. Agora Jesus vem, e Jesus não liga para nada disso. Jesus chega e chama a atenção daquela mulher. Como que Jesus chama a atenção daquela mulher? Simplesmente conversando com ela. Jesus chama a atenção, tirando tudo que impede ele de ser ouvido. Jesus fez aquilo que o apóstolo Paulo disse: me fiz judeu para com os judeus, me fiz como sem lei para aqueles que estavam sem lei,
e fiz de tudo para com todos a fim de salvar alguns. O que Jesus fez foi derrubar a barreira da incompatibilidade e se concentrar naquilo que gerava conexão. Queridos, nós temos que nesses dias, como cristãos, que têm uma vida intencional, nós temos que estar prontos para derrubar aquilo que nos separa. Nós vivemos poucos dias atrás um momento político na nossa nação. E eu, como pastor, eu tenho que te instruir. Nós temos todo o direito de termos nossas posições políticas, de termos nossas preferências políticas, de termos a nossa visão do que é melhor para o nosso país, de como nós queremos que o nosso país seja governado. Mas nós, como cristãos, não temos o direito de fazer parte de uma facção que nos impede de pregar o evangelho para outra pessoa. A minha pergunta é, se nós teríamos hoje um bolsonarista falando assim, eu me fiz de petista para ganhar o petista. Ou um petista dizer assim, eu me fiz de bolsonarista para ganhar o bolsonarista. O mundo pode viver a polarização que quiser viver. Nós somos como o nosso Senhor Jesus. Nós falamos com todos porque a nossa missão maior não é simplesmente estabelecer um país melhor, é pregar o evangelho de Cristo. Nós temos que estar pronto para derrubar todas as barreiras que nos separam. Porque se você entra dentro de um Uber, fala, eu vou pregar o evangelho, aí você entra no Uber. A primeira coisa que você fala é o seguinte, esse governo, hein, tá uma porcaria. O cara é de esquerda, o cara fala assim, porcaria é o que estava anteriormente. Acabou, irmão, você não prega mais a palavra para ele. Porque você pensou como brasileiro, mas você não pensou como alguém que foi enviado do céu para pregar o evangelho. Jesus chegou quebrando aquilo que dividia. Jesus chegou conversando com uma mulher samaritana. Mas como assim? Você não pensa como eu? Você é de outro povo e está falando comigo? Jesus ignora, Jesus chama a atenção dela. E quando Jesus chama a atenção dela, Jesus põe uma questão na cabeça dela. Porque pare para pensar, Jesus chegou e falou assim, me dá água. Foi a forma que ele chamou a atenção. O pedir água é muito mais do que tô com sede, me ajuda. É um homem judeu pedindo água para uma mulher samaritana. E quando ela fala assim, nossa, mas você é judeu, está pedindo água para mim, Jesus fala assim, ó, se você estivesse pedindo para mim, eu te dava uma outra água. Ela não pediu, ela não disse que estava com sede. Ela não disse que estava com sede. Eu contei essa semana vendo um vídeo engraçado, um homem chegou para uma mulher assim, e falou para ela assim, como que faz para chegar no mercado tal? A mulher falou, não sei. Aí ele falou, ó, você vira a direita aqui, pega a esquerda ali, a mulher ficou olhando para a cara dele. Aí você anda ali e você chega lá. É só fazer isso, se tiver alguma dúvida, você pergunta por lá mesmo. E virou as costas e foi embora. A câmera ficou filmando a mulher assim, quem disse que eu quero ir para o mercado? O cara me perguntou do mercado, me deu toda a informação. O que Jesus fez foi mais ou menos isso. Me dá um copo, dá um pouco de água. Você é judeu, está pedindo água para mim. É que se você estivesse pedindo para mim, eu te daria uma água viva. Acho que a mulher ficou olhando assim. Ele que está com sede, pediu água para mim, veio dizer para mim que ele tem uma água que eu nem pedi. Aí a mulher, ela vai para um lado que não é interessante. Ela fala, então dá essa água para mim que eu não quero mais vir aqui. Aí eu já não aproveito, não venho mais aqui também, você já me resolve um problemão. Aí Jesus fala, não, esse não deu certo, vamos tentar a segunda tentativa. Me traz seu marido aqui. Ah, não tenho marido. Não, você falou bem, você não tem marido, você já teve 5 e o que você tem agora não é teu também. Nossa, você é profeta, hein? Mais uma vez a mulher vai para o outro lado, a mulher fala, então, qual que é o lugar certo de adorar? Percebe, a mulher não está nem aí com salvação dela. Primeiro ela quer água para não ter que ir buscar, agora ela quer uma resposta teológica. Como que eu faço? Onde que é o lugar? É aqui? É ali? Jesus fala, olha, nem aqui, nem ali. Vai chegar um tempo que isso aqui não vai passar, já chegou o tempo. Aí a mulher fala assim, vai vir o Messias aí, fica tranquilo, ele explica essas coisas para a gente melhor. Aí Jesus olha para ela e fala assim, eu sou o Messias, estou falando com você agora. E aquela mulher então é impactada pela presença do rei esperado, conversando com ela na beira de um poço. E ela sai com essa experiência e fala para uma cidade toda a respeito de Jesus, e uma cidade toda vem para ouvir Jesus falar. Qual que foi a estratégia? Chamou a atenção, gerou dúvida e depois respondeu a dúvida que a pessoa nem tinha. É assim o processo de evangelismo no modo geral. Eu vendo um evangelista esses dias falando e ele falou que estava no lugar e que ele queria falar de Jesus para alguém e de repente ele pensou, como que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? E de repente ele teve uma ideia e falou, que calor, né? Aí a pessoa, tá muito quente, não vejo a hora de Jesus voltar.
Nada a ver, né? A mulher falou assim, o que tem a ver Jesus voltar com calor? Não, sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, e começou a falar com a pessoa sobre Jesus. Ou seja, o objetivo da pregação do evangelho é gerar dúvida, gerar uma pergunta para que então você responda uma pergunta que nunca ninguém te fez. Eu estava ontem no Uber indo pregar, fui pregar na Quadrangular, ele me pegou, ele sabia que eu estava indo para uma igreja. Ah, Quadrangular? É, Quadrangular. Então beleza, entramos e fomos indo para lá, e no meio do caminho estava eu e o Samuelzinho, meu sobrinho, e eu perguntei, e aí? Conversei sobre um monte de coisa, perguntei como que está o mercado, como que está para ele o trabalho, e falei para ele assim, e aí, você vai em alguma igreja? Aí ele falou assim, já fui, mas não vou mais. Eu falei, mas por que você não vai mais? Ah, rapaz, vou ser bem sincero com você, eu já não estou gostando mais de gente. Eu falei, você não está gostando de gente? Ele falou, não estou gostando mais de gente. É tanta decepção que eu acho que eu não gosto mais de gente. Porque é muita decepção, o povo é muito mal, o povo é dentro da igreja, um monte de problema, eu não quero mais saber disso. Eu falei, cara, mas é que você não entendeu o evangelho. Como assim? Eu falei, Jesus morreu por nós porque a gente é mal mesmo. A gente é ruim, mas ruim mesmo. E é por isso que Jesus veio, para salvar a gente, porque a gente é pecador, porque se a gente fosse bom, Jesus não precisava ter vindo. E se você está dentro de uma igreja e lá tem gente ruim, uau, porque as pessoas ruins estão no lugar certo, para serem alcançadas pela pregação do evangelho de Cristo. E ele começou até a me tratar melhor, acho que ele começou a gostar um pouco de gente. Aí chegamos lá na frente, saí, comentei ele, eu falei pro meu sobrinho, eu preciso fazer de um jeito desse cara para ele entender que alguém é legal, né? Falei, vou dar uma caixinha para ele. Agora o Uber tem esse negócio, você consegue dar uma caixinha depois, né? Aí dei uma caixinha para ele, maior do que o valor que tinha ficado a viagem. Por que eu fiz isso? Porque eu estou a serviço do meu rei. As minhas finanças estão a serviço do meu rei. A minha vida está a serviço do meu rei. A minha vida está a serviço do meu Senhor. Quando nós fazemos do evangelismo o nosso estilo de vida, isso vai impactar as nossas ações, impactar as nossas escolhas, vai impactar os lugares onde vamos, com quem falamos. Nós vamos pedir por oportunidade. Eu estou orando por um vizinho, eu tenho falado com a minha esposa, porque eles estão passando por dias difíceis, e eu tenho falado para minha esposa, amor, eu tenho sentido a dor desse vizinho. Hoje eu estava chegando na igreja que o irmão me procurou e falou, pastor, sabe fulano, que é teu vizinho? Sei. Ele pediu para conversar com o senhor, ele quer conversar com o senhor, porque ele quer ajuda. Eu estou orando por ele, Deus preparou para que eu vou conversar. Vocês orem porque essa semana vai ser top, eu vou conversar com ele. Eu estou orando por essa oportunidade. Quando nós colocamos a nossa vida a serviço do Senhor, nosso trabalho, as pessoas que chegam até nós, Deus nos dará a estratégia, e nós vamos fazer isso, nós vamos gerar a dúvida, vamos gerar a pergunta, para termos oportunidade. E o que vamos pregar? Vamos pregar o Evangelho de Cristo, que veio para salvar homens e mulheres que são pecadores e precisam da salvação de Cristo. Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, estamos todos destinados à morte, mas Cristo nos salvou, e essa salvação nos impactou, e por isso falamos do evangelho para as pessoas. Amém, queridos? Isso dá para fazer com todos os casos? Sim, mas de formas diferentes. Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que ele não obedeça a palavra, sendo ganho, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias, ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para com Deus. Eu vou repetir isso, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja a esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Ou seja, a mulher que já entregou a vida para Jesus, que já se converteu e tem um marido que ainda não fez, ela ganha o teu marido sem palavras, através de sua conduta. Por isso que eu desencorajo uma mulher que fica tentando evangelizar o marido com palavras e confrontando o próprio marido. Isso não produz o que a Bíblia quer que produza. A transformação está no comportamento. É quando a mulher volta para casa, porque tem uma mulher que volta para casa depois do culto,
Ela sai daqui uma santa, mas chega em casa uma endemoniada. O marido fala, que desgraça que a igreja está fazendo com essa mulher. Por isso que alguns maridos de mulheres que se converteram odeiam a igreja. Irmãos, deixa eu falar para você, já teve dia de marido vir na porta da igreja para bater em mim. O pessoal falou assim, pastor, não sai não, porque tem um cara querendo bater no celular. Eu falei, imagina essa mulher, com o que ela está fazendo em casa, gente. Porque o marido pensa assim, meu Deus, depois que minha mulher foi para a igreja, minha mulher parece que ela piorou. Já era ruim, mas agora é ruim e não tem tempo mais para nada. Ou seja, a mulher quando se converte, ela tem que chegar em casa, ela tem que ser a melhor mulher. Se namorava pouco, tem que namorar mais. Aí o marido fala, nossa, você está animada, hein? É Jesus. Aí ele fala, eu quero conhecer esse Jesus. Mulher tranquila, de boa, eu fiz questão de enfatizar, ele fala assim, com espírito dócil, tranquila, calma. Porque essa agitação, essa loucura toda, querendo mandar no teu marido o tempo todo, o marido tem até medo de você. Tem marido que vai vir para a igreja, não é porque ele quer Jesus não, porque ele tem medo da mulher. Hoje em dia mudou, né? A mulher fala assim, você vai para a igreja? Sim, pronto, coloca a roupa aqui, estou te esperando. Sim senhora, sim senhora. Porque inverteu a cultura, estragou aquilo que Deus tinha planejado. A mulher chama a atenção do marido, não quer dizer que ela nunca vai falar de Jesus, mas o comportamento dela vai ser o que vai chamar a atenção do marido. O que é que está acontecendo? Por que você está diferente? Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar também o nosso casamento. E começa a ser uma pregadora que chama a atenção com o seu estilo de vida. Assim são os filhos para com pais que não se converteram. Porque como é que um filho vai chamar a atenção de um pai se o pai ainda não se converteu? É dando sermão nele? É dando bronca nele? É dizendo que ele está errado, que ele vai para o inferno? Não, ele não tem autoridade sobre o seu pai. Então como que um filho ganha o pai? É sendo um filho incrível. Um filho obediente, um filho que tem uma educação superior àquela que o pai mesmo lhe deu. E o pai vai olhar e vai falar assim, olha, eu não eduquei tão bem assim não, para ser tão bonzinho. Aí ele vai responder para o pai, foi Jesus, pai. Jesus me transformou. E depois que eu encontrei Jesus, Jesus me fez te amar mais. Jesus me fez te respeitar mais. E o pai vai dizer assim, eu quero conhecer esse Jesus que mudou meu filho. Esse Jesus que transformou meu filho. Eu ouvi um testemunho de um pastor, na semana retrasada, ele dizendo que ele se converteu, e a família dele, assim, muito religiosa, começou a ficar meio triste com ele. E ele falou que antes da mãe dele morrer, a mãe dele chegou e falou assim, filho, nunca saia do lugar onde você está. Porque eu sou testemunha de que você é uma pessoa diferente depois que você encontrou Jesus. As pessoas olhando para aquele que se converteu e vendo nele aquilo que está chamando a atenção. Eu não concordo plenamente com a frase que evangelize se necessário fale. Evangelize com a sua vida se necessário fale. A nossa vida não vai pregar o evangelho em sua plenitude, ele vai ser somente aquilo que vai chamar a atenção, porque o evangelho tem que ser pregado, e o evangelho fala a respeito de Jesus. As pessoas têm que saber quem foi que transformou sua conduta, as pessoas têm que saber o que fez a diferença na sua vida. Então que a sua conduta e o seu testemunho sejam aquilo que chama a atenção das pessoas. Esse vizinho que vai conversar comigo, eu nunca falei de Jesus para ele, não tive essa oportunidade ainda, mas ele sabe que existe algo lá em casa que pode ser bênção para a casa dele. Sabe por quê? Porque nós vamos construindo, nós vamos chamando a atenção das pessoas através da nossa conduta cristã. Quando nós colocamos a nossa vida a serviço do Senhor e começamos a viver da forma do Senhor, nós vamos chamar a atenção das pessoas. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a mulher ganha o marido assim, os filhos podem ganhar os pais assim. Como que o pai ganha o filho? Se o filho está sob o seu poder, eu falei hoje aqui na apresentação, que você seja o maior evangelizador do teu filho. Pastor, mas não vai ser muito abusivo eu ficar, que abusivo o quê? Eu estou concorrendo com quem? Com o Lucas Neto? Entende? Ah, mas ele fala um monte de bobeira. Ele fala, mas eu tenho o poder de desligar na cara dele. O poder está... Ah, mas eu não tenho esse poder com meu filho, deveria ter. Ah, mas meu filho vai ficar bravinho, chateadinho, que fique. Ah, mas ele não vai gostar de mim, você quer que ele goste de você? Quero, você é inseguro. Você precisa tratar a sua insegurança. Gente, para pensar comigo, é lógico isso. Tem os pais lá,
o pai alcoólatra, perdido, volta para casa de 3 em 3 dias, a mulher está se prostituindo, o filho ama o pai e a mãe, quer de todo jeito que o pai e a mãe volte para casa. Você que está ali, você acha que ele não vai te amar? Por quê? Por que essa insegurança toda? É que eu quero que ele seja meu amigo. Queira que ele primeiro você é pai dele, ele é teu filho, se der para ser amigo, beleza, mas primeiro ele é seu pai, amigo ele vai ter um monte na vida, pai e mãe ele só tem você. Então se for necessário dizer um não para que ele fique triste, não tem problema, Deus fala não para mim o tempo todo e me deixa triste às vezes, mas ele conhece o melhor para mim. Você tem seus filhos e você vai deixar que os seus filhos trilhem os próprios caminhos porque você é inseguro? Isso é irresponsabilidade. Os seus filhos estão diante de você, prega a palavra para eles e controle com veemência aquilo que entra na tua casa. Ah, meu filho assiste YouTube à vontade. Não tem que assistir, tem que pegar o celular e colocar limites lá. Ele vai assistir o que você quer que ele assista, sabe por quê? Porque vai chegar um tempo onde outras pessoas doutrinaram e discipularam seus filhos, e você não poderá viver a promessa que nós lemos hoje aqui em Provérbios 22:6, que ensinara o menino o caminho que deve andar, e ainda quando for velho ele não vai se desviar, e você vai dizer, eu fiz tudo certo, não fez, você deixou que outros discipulassem seu filho, o filho está sob nosso poder, nós temos a vantagem, nós temos que tirar proveito da vantagem, e falar de Jesus para eles, incansavelmente. Eu até entendo alguns pais que falam, ele está meio com preguiça de congregar. Ei, se você não tem motivação suficiente para si, pelo menos se motive, porque seus filhos estão vindo e ouvindo a palavra de Deus, e podendo receber aquilo que vem de Deus. Os seus filhos podem ser conquistados por pais que são responsáveis, que se sentem responsáveis pela salvação dos seus filhos. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter uma dificuldade só agora com o marido que ganha a mulher, né? Porque mudou tanto, que o marido que se converte primeiro, eu acho que ele tem mais dificuldade de trazer a mulher para a igreja do que a mulher que se converte primeiro. Porque os homens perderam também a coragem de serem homens, de serem os guias de suas casas, e as mulheres foram doutrinadas por uma visão que leva elas para longe daquilo que Deus criou. Deixa eu dizer uma coisa para você, submissão não é subserviência. Deus não criou a mulher para ser empregada do homem, Deus criou a mulher para que o homem conseguisse fazer aquilo que ele não pode fazer sozinho. Só que a missão da mulher está atrelada, submissão é missão abaixo da missão, ou seja, a missão da mulher está atrelada à missão do marido. Por quê? Porque Deus não criou uma casa para ser uma casa dividida, uma casa dividida não subsiste, e uma casa não pode ter duas lideranças, e Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar a tua casa. Então mulher, se você está tendo dificuldade em ser liderada pelo seu marido, é porque você não entendeu o que é submissão bíblica, e nós podemos te ajudar com isso. Agora, marido, se você se converteu e a sua mulher não, ela ainda não entende esse princípio, ela precisará do teu amor do mesmo jeito que qualquer pessoa que está perdida precisa. Eu falei isso daqui, eu fui conversar com um pastor há um tempo atrás, numa reunião de discipulado, eu perguntei para o pastor bem mais maduro que eu perguntei assim, faz quanto tempo que você não leva sua mulher para jantar fora? Ele, eu nunca levei. Você nunca levou sua mulher para jantar fora? Não, rapaz, leva sua mulher para jantar fora essa semana. Agora imagine o cara que se converteu, a mulher não. Aí ele liga para a mulher e fala assim, seguinte, estou te liberando um dinheiro aí para você cuidar das suas unhas, da sua sobrancelha, fica toda bonita aí que a gente vai sair, já arrumei alguém para ficar com as crianças, a gente não tem hora para voltar, vou levar, escolhe onde é que a gente vai jantar. A mulher fala assim, meu Deus, o que meu marido fez de errado? O que está acontecendo com você? A mulher é brava, né? Já pensa assim, o que está acontecendo com você? Que história é essa? Não, amor, porque você é a mulher mais linda desse mundo, você é uma princesa. Meu marido não está bem, acho que ele vai morrer. Acho que ele vai morrer, está se despedindo, recebeu notícia de doença terminal. Aí chega lá, trata ela que nem uma princesa, e leva ela para jantar fora, e cuida dela, e deixa ela comer bastante, e não fala nada, e fica à vontade. A mulher sai de lá e fala, o que aconteceu? Pode falar, abre o jogo agora. Encontrei Jesus, ele mudou minha vida, e a partir de agora eu te vejo, você é a mulher mais linda, mais princesa, não preciso de mais nada na minha vida a não ser você. Semana que vem eu vou para a igreja com você, eu quero saber o que está acontecendo lá. Pronto. Entende? Quando nós colocamos a nossa vida a serviço do Evangelho, nós queremos estratégia para ganharmos as pessoas que estão do nosso lado.
porque o Senhor nos deu condições para isso, e nós entendemos que se nós mudamos o nosso comportamento, nós chamamos atenção para então poder pregar o Evangelho. E aí você me pergunta, como eu faço para ter sucesso nessa empreitada? Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pare para pensar em João, capítulo 20, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, ou seja, eles começam a passar pelo processo de conversão, ali ainda naquele momento, porque o Espírito Santo entra, é ele que transforma o homem. Todo cristão aqui tem o Espírito Santo, amém, queridos? Não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Todo mundo que é nascido de novo, só é nascido de novo porque o Espírito Santo habita dentro de você. Mas Jesus diz o seguinte: aguardai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está dizendo, eu vou empoderar vocês vão pregar o Evangelho, mas vocês não vão fazer isso sozinhos. Existem ferramentas. Os dons do Espírito não é para proporcionar experiências agradáveis. Os dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, não é para que nós tenhamos sensações gostosas, são ferramentas que o Senhor nos deu, tanto para a edificação do corpo, mas também para o evangelismo. Quando Jesus chega diante daquela mulher, primeiro ele tenta chamar a atenção dela com um assunto sobre a água, mas quando não dá certo, ele diz, chama teu marido. E Jesus, ungido pelo Espírito Santo, porque é isso que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito Santo estava sobre Jesus, que capacitava ele para a pregação do Evangelho. E Jesus diz para ela que ela já tinha tido 5 maridos, sem nunca ter convivido com ela, e por conta de uma palavra de sabedoria dada pelo Espírito Santo, ele alcançou o coração daquela mulher. O Senhor te dará dons, o Senhor te dará condições, o Senhor vai te empoderar para que você tenha sucesso na pregação do Evangelho. Atos capítulo 2 diz assim, verso 1: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 40, com muitas outras palavras os advertia e insistiu com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pare para pensar, Pedro anda com Jesus durante 3 anos, quase 4. Na formatura de Pedro, Pedro nega Jesus. Passou um tempão sendo instruído e falha. Aí Jesus vem, sopra sobre ele o Espírito Santo. Ele é transformado. Quando ele é cheio de poder, ele fala, 3.000 pessoas são salvas. Gente, Jesus passa o ministério dele todinho falando, ensinando. Quando vai no cenáculo, no dia de Pentecostes, tem 120 pessoas reunidas. Jesus, durante o ministério dele todinho, deixou 120 pessoas prontas para receber o Espírito Santo. Num dia que Pedro prega cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. 3.000. E a partir dali, os estudiosos dizem que naquele tempo chegou a ter 100.000 cristãos em Jerusalém, por conta de um grupo de 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo, saíram cheias do poder para pregar. Felipe, quando vai pregar o evangelho para o eunuco, ele sabe que tem alguém precisando, porque ele ouviu o Espírito Santo dizer para ele, vai em tal lugar, ouve tal conversa. Ele vai lá, ele entra na carruagem do eunuco, ele prega o evangelho, o eunuco se converte, ele sai dali, ele desaparece de um lugar e aparece em outro lugar. E nós estamos vivendo um tempo nesses dias agora, que a gente não é só questão de estratégia, tem um jeito, mas esse jeito só dá certo se nós formos cheios do Espírito Santo. E como fazemos para ser cheios do Espírito Santo? Aqui eu termino, Lucas capítulo 11, verso 9 ao 13. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir.
Queridos, aqui não é para quem não é convertido, porque quem não é convertido não pede o Espírito Santo. Ah, eu quero o Espírito Santo, não sabe nem que está perdido. Isso é para nós que precisamos do Espírito Santo para fazermos a obra que temos que fazer. O Espírito Santo tem um arsenal de ferramentas disponíveis para nós. E nós podemos usar dessas ferramentas ou desdenhar dessas ferramentas. Eu quero viver tudo que a palavra de Deus diz que eu posso viver. E se vou para evangelizar cheio do poder do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo que eu vou evangelizar. Amém, eu quero convidar a você a ficar em pé essa manhã.